E vamos olhar por dias atuais. Aqui em Daniel 3 vai nos relatar sobre a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno ardente. Vou fazer a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados, a sua largura de 6 covados, levantou no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nações, gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, do foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante, em todo o povo ouviram o som da buzina e do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música. Se prostraram todos os povos, nações e língua, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amém? Aí eu vou ler para vocês entenderem Apocalipse 13, versículos 7 e 8, para vocês entenderem. Aí Apocalipse 13, 7 e 8 diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua, nação, e adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pode se assentar, a igreja? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu em Daniel 3. A palavra do Senhor, falando em Daniel 3, vocês repararam quem foi chamado para essa reunião? Vocês prestaram atenção quem foi chamado para essa reunião? Quem foi chamado para essa reunião? O pastor Marcelo da Vida, que não tem autoridade nenhuma de poder sobre a terra, a não ser no nome de Jesus? Foi chamado uma pessoa de classe pequena para que viesse fazer esse decreto, viesse fazer essa lei? Não foi. Quem foi chamado nessa época foi os reis, foi os presidentes, foi os juízes, foi os advogados, foi pessoas de renome que foi chamado para fazer essa lei. E eu falo para você hoje, nesse momento, nós estamos vivendo dias aonde já estão começando a censurar o povo de Deus. E cada dia tem aumentado e vai aumentar a perseguição contra o povo de Deus. Nós sabemos que tem país que outrora eles eram livres para pregar esse evangelho. Era um país que era livre para professar a sua fé. Mas hoje já tem uma realidade que já não pode. E eu falo para você nessa noite. Hoje o governo está preparando, o governo mundial, para que venha uma lei, para que toda a terra se prostre perante o anticristo. O governo do anticristo que vai se levantar, esse governo que está em Apocalipse 13, onde falou que todas as nações, todas as línguas do planeta Terra vai se prostrar perante o governo do anticristo. E eu falo para você nessa noite, a gente vai ver na palavra de Deus, a gente vai andar um pouquinho aonde aqui foi feito decretos para que esses homens viessem adorar somente a estátua
daquele homem que levantou a estátua e foi feito aquele decreto. Deixa eu falar para você, se hoje à noite tem lá no ministério um decreto proibindo a igreja, quem vai pregar o evangelho para cair na cadeia? Quem vai pregar o evangelho para ser jogado dentro da fornalha? Quem vai pregar o evangelho para ser jogado dentro da cova dos leões? Ah, mas pastor, o senhor está falando, não, o que aconteceu com Daniel? Nós estamos aproximando esses dias. Daniel foi o homem que mais pregou sobre o fim. Ele relatou sobre o fim dos dias. E hoje a gente estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Jesus está voltando. Mas para Jesus voltar, eu falo para você, esse governo tem que se levantar. O governo que vai se levantar na terra, ele é contra tudo que se chama Deus. Porque ele quer ser adorado como essa estátua. Ele quer ser adorado como esse homem quis ser adorado. E o decreto é, quem sair com a Bíblia sagrada no meio da rua, será preso. Quem professar a sua fé, pregar o evangelho no meio de uma praça pública, será morto. Mas pastor, isso é verdade? A palavra de Deus nos mostra. No cenário atual nós temos visto o que está acontecendo. Estão querendo calar o povo de Deus. Mas para o povo de Deus vencer, a palavra do Senhor vai dizer que tem Daniel nessa história. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Sabe por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque eles não acharam uma falha em Daniel. E eles foram procurar no Deus de Daniel. Qual foi a falha que eles acharam em Daniel? Eles fez um decreto. Quem chamar pelo seu Deus será lançado na cova dos leões. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e ele passou pela cova dos leões. O que eu quero falar para você? Se você é servo de Jesus, comece a orar como Daniel orou. Se você é servo de Jesus, comece a adorar, comece a procurar o Senhor enquanto você pode. Porque Jesus está voltando. Mas infelizmente eu falo para você que está nessa igreja, seja fiel a Jesus Cristo, porque senão nós vamos negar. A palavra vai dizer que todos os grandes prefeitos, todos eles se prostrou perante aquela imagem. Mas quem não se prostrar vai morrer. O anticristo, ele está vindo, meu querido. O anticristo, ele está vindo. Eu tenho que pregar essa verdade para você. Daqui para diante agora, é só levante, é indo de mal a pior. Porque Jesus, ele está voltando. E para Jesus vir, meu amado, tem que ter um caos. Jesus, ele está vindo e vai ter um caos. E o governo do anticristo, para se levantar, ele vai levantar como Deus. A palavra fala que ele vai sentar como Deus. Por quê? Porque o governo do anticristo, ele quer vir, no dizer dele, ele vai consertar o que está errado. E hoje nós estamos vivendo o quê? Tirou a oração da escola, mas colocou o culto dentro do presídio. Por que não colocou a oração na escola para a criança crescer na oração, a criança crescer na presença? Mas por que foi botar no presídio? Porque tem que ser na raiz, meu amado. Eles tirou dentro da escola, não pode ter oração. Mas dentro da escola pode ter coisas que é contra aquilo que se chama Deus, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. Então a gente estamos vendo isso. E eu falo para você, se você tem uma palavra de Deus, prega Cristo enquanto você pode. Enquanto você pode, você ainda tem essa liberdade. Porque a liberdade, ela vai acabar. Eu não sou pregador nessa noite, mas eu tenho que passar isso para a igreja. Eu tenho que passar isso para você, que Jesus, ele está voltando. Daqui a pouco não vai ter crente pregando na internet. Daqui a pouco não vai ter crente falando numa rádio. Daqui a pouco você não vai ver mais, porque eles querem censurar. Mas a igreja ninguém para. A igreja ninguém para e nós temos que avançar em nome de Jesus. Chega em casa, eu falo para você, não fica só o que eu falei nessa noite não. Lê Daniel. De Daniel você vai para Apocalipse 13. Que você vai ver o cenário, o que está acontecendo na terra. Jesus, ele está voltando. E a perseguição é contra a criança, é contra a família, é contra o lar, é contra o casamento. Tem coisa, se eu falar que hoje, amanhã eu posso estar na minha porta, bater na minha porta e eu ser preso. Por quê? Começou a censurar. Mas eu falo para você, você que é inteligente, você sabe do que eu estou falando. Está chegando o momento.
E nós só vamos vencer através de Jesus Cristo, amém? Que Jesus te abençoe, te guarde e se alimente dessa palavra. Sem ela é condenação eterna, mas com ela é vida eterna, amém?